Olá, bem-vindo você que está assistindo a gente na retransmissão. Na live de hoje eu quero comentar com você exatamente o que você tem feito para entrar numa estatística nada saudável dentro dos processos seletivos. Eu estou falando da estatística que diz que 43% dos candidatos são reprovados na hora da entrevista, ao contrário do que muita gente imagina. O segundo lugar é justamente a reprovação de currículos na fase de avaliação curricular, mas só 19% é reprovado nessa fase. Percebe a importância da entrevista, de estar realmente preparado para ela? Então, eu quero te contar porque eu sei o que você fez na entrevista passada que te levou a uma reprovação. Se você também tem dificuldades na hora, tá? No processo seletivo, se o que mais tem te tirado dessa fase é justamente a entrevista, coloca aqui pra mim nos comentários, sim, eu tô dentro dessa estatística. Pessoas que são reprovadas pela entrevista e não pelo currículo ou outra fase, tá? Coloca aqui pra mim, pra gente validar aqui dentro do Instituto se realmente você acompanha essa estatística. Eu vou te pedir para que você coloque agora aqui as perguntas que você tem a respeito de entrevista, de processo seletivo, dentro dessa caixinha com pontos de interrogação. E se você conhece mais gente que está sendo reprovado no processo seletivo, não só na entrevista, mas na fase das provas, na fase da entrevista coletiva, na entrevista da dinâmica de grupo, na fase de avaliação curricular, chama essa galera para cá, apertando nesse aviãozinho que tem aí do lado da caixa de pergunta, tá bom? E já vai escrevendo aqui, quem tá aqui comigo, se você é uma dessas pessoas entre os 43% dos candidatos que é eliminado, que já foi eliminado numa entrevista dentro do processo seletivo. Por que que isso acontece? E é exatamente sobre esse assunto que eu quero começar a comentar agora. Quais são os erros que acontecem na entrevista e que fazem com que muitas vezes você perca a sua vaga? Lembrando que ao final eu vou responder as suas perguntas que tiverem dentro dessa caixinha com pontos de interrogação. Primeira coisa que eu quero te falar com todo o meu amor, não é o outro candidato que elimina você. A única pessoa que te elimina de qualquer fase do processo seletivo é, adivinhou, você mesmo. Então, eu vejo muita gente falando sobre a questão de é porque eu não tenho tanta experiência, ou é porque eu sou técnica e eles querem enfermeiro e não adiantou nada eu fazer graduação. Não é nada disso. Ao contrário do que se imagina, a experiência, a pouca experiência ou a experiência inadequada para a vaga não tira a maior parte dos candidatos. Sim, existem candidatos com uma experiência diferenciada do que está sendo solicitada, às vezes com menos experiência. Ele observa, inclusive, durante a entrevista, que tinham pessoas com muito mais experiência sólida naquela área, e elas são reprovadas, e essas pessoas com menos experiência não são. Por que que acontece isso? Pela segunda questão que faz com que você seja reprovado na entrevista. É não conseguir responder corretamente as perguntas que nós chamamos de comportamentais. Durante a entrevista vai ser feita uma gama de perguntas. No nosso e-book 50 perguntas mais comuns dentro das entrevistas de enfermagem e as suas respostas matadoras, eu falo sobre esse assunto de como você constrói essas respostas. Mas você, lá no e-book, você vê que realmente as perguntas mais sólidas e mais utilizadas em maior número são comportamentais. O que quer dizer isso? Elas falam sobre comportamentos, atitudes, ações suas. Oi, Ju. Certo? Então, boa noite. Dentro dessa perspectiva, essas perguntas, elas são do tipo: qual foi o desafio que você enfrentou, o maior desafio que você enfrentou na sua última colocação, ou no seu estágio, ou dentro da experiência acadêmica que você tem, né? Dependendo se você está se candidatando para um estágio ou para uma vaga dentro das instituições já profissionalmente falando. Então, quando normalmente a gente faz essa pergunta, eu sou headhunter há mais de 20 anos, eu
de cara aquela travada e fica evidente que a pessoa não se preparou para a entrevista na hora que a gente faz as perguntas comportamentais, porque ela gagueja, ela não consegue falar, ela fala muito mais da questão técnica do que da comportamental. E o que nós, recrutadores, queremos saber nesse momento? A gente quer saber como você se comporta diante dessas situações. Toda a parte técnica a gente já avaliou lá no currículo ou na prova de conhecimentos que vem antes dessa fase da entrevista. O que a gente precisa saber agora é como você age, é o que você faz de diferente ou não diante dos desafios, diante dos problemas, como você foca a sua energia no trabalho, se no problema ou na solução. A partir dessas perguntas comportamentais, é por isso que essa fase é tão rica para o recrutador, a gente consegue traçar o seu perfil comportamental, como você provavelmente vai agir se eu te contratar, junto da equipe e junto do próprio setor. Por isso essas perguntas são tão realizadas na entrevista. Então agora que eu já desmistifiquei, vamos voltar ao normal, né? Eu estava com aquela questão diferente, aquele filtro diferente para desmistificar essa questão com vocês. Então deu para perceber por que a entrevista ela tem tirado pessoas do processo? Ficou claro por quê? Espero que sim, né? Então nessa perspectiva, a terceira questão que normalmente faz com que as pessoas, né, acabem sendo reprovadas, é por isso que elas repetem esse processo de entrevista para entrevista, não muda e continua se perguntando por que será que eu não fui aprovado nesse processo. É justamente falar, não ter conhecimento prévio, não ter estudado a empresa, não ter estudado o setor, os principais desafios que a enfermagem naquela região, naquela comunidade está passando nesse momento. Ah, Patrícia, mas não tem como saber isso. Tem sim. Ontem eu fiz uma live lá no nosso clube da carreira na enfermagem. E essa live era justamente sobre o que fazer antes dos processos seletivos. E eu divulguei lá um site gratuito que você coleta um monte de informações sobre as empresas. Até mesmo, olha que interessante, até mesmo as perguntas feitas nas últimas seleções dentro dos processos seletivos, ou seja, dentro da fase de entrevista. Então, tem como você se preparar. Tem o site da empresa, tem a página dessa empresa no LinkedIn, no Facebook, eles estão lá, eles estão fazendo publicações, eles estão contando, né, quais foram as últimas inovações. Então tem como sim você saber quais são as informações antes de ir para a entrevista. E nessa fase, normalmente, você já sabe para que instituição você está sendo selecionado. Não saber nada sobre a empresa ou muito pouco sobre a empresa antes de chegar na entrevista fala muito sobre o candidato e fala mal. Demonstra que você, na verdade, está motivado por outras questões, ou por salário, ou porque está desempregado há muito tempo, por isso que você está se candidatando para aquela vaga. Não porque realmente você conhece a instituição, não porque realmente você quer trabalhar nessa empresa específica, realizando as atividades desse cargo. Então, por favor, saia da estatística dos 43% dos candidatos que são reprovados nesse momento, na entrevista. Fazendo o quê? Estudando a empresa, estudando o setor, estudando a enfermagem, né? O comportamento da enfermagem dentro da comunidade, dentro da sua sociedade. Assim você vai garantir muitos pontos na entrevista e não vai ficar naquela saia justa. Quando, por exemplo, o entrevistador te perguntar: sim, eu contratando você, o que você vai agregar de novo para a nossa instituição? Ou, por que eu devo contratar você e não outra pessoa? Esse é o momento ideal para você colocar o seu diferencial. E ele precisa ser construído alinhado às informações que você coletou, ou deveria ter coletado, da empresa antes de iniciar esse processo seletivo. Combinado? Uma outra questão também que faz com que muitas pessoas sejam eliminadas na hora da entrevista e pouca gente
se atina para isso é o objetivo profissional que você colocou lá no currículo e lembra que normalmente você foi convidado a participar da entrevista por causa desse objetivo profissional. Está completamente discrepante da resposta que você me dá lá na entrevista, na hora que eu pergunto qual é o seu maior objetivo profissional, qual é o seu plano, o seu planejamento para a carreira nos próximos 5 anos. Aí simplesmente você fala de um objetivo que está fora. Quer ver um exemplo? Você se candidatou para essa instituição privada para o cargo de enfermeiro assistencial. Tá lá, seu objetivo profissional no currículo é enfermeiro assistencial. Você tem assistido as nossas lives ou é nosso aluno e já sabe que o objetivo profissional no currículo, ele precisa ser personalizado de acordo com o título da vaga. Não é verdade, Raquel? Oi, Ana. Então, você já fez esse dever de casa. Só que quando você foi para a entrevista, você não fez o resto do dever de casa. E é uma instituição privada que tem um plano de carreira para o enfermeiro assistencial. E simplesmente na hora que eu te pergunto na entrevista, estava adorando você até esse momento. E aí eu te pergunto, Ju, vou te usar, tá, Ju? Qual é o seu objetivo na sua carreira? Qual é o seu plano de carreira para os próximos 5 anos? Ah, é passar por um concurso público. Acabou, você acabou de matar a sua entrevista, que de repente estava indo super bem até agora. Se você coloca, está se candidatando, boa noite, Delinha, está se candidatando para uma vaga numa instituição privada, no seu objetivo está enfermeiro assistencialista, e aí você simplesmente, na hora da entrevista, tete a tete, cara a cara, me responde quando eu te pergunto os seus planos para os próximos 5 anos da enfermagem, você diz passar no concurso público? Hello! Tem alguma coisa errada, tá? Essa Ju, que foi o exemplo que eu dei, do currículo não corresponde à Ju que está na minha frente na entrevista. Uma dessas pessoas eu não conheço. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Se vocês esquecerem tudo que eu falei sobre entrevista, sobre os motivos que normalmente tiram um candidato, lembre-se desse. O seu objetivo lá no currículo tem que estar em concordância com o objetivo na hora que eu te pergunto sobre os seus planos para o futuro na enfermagem, na sua carreira. Isso é de suma importância, isso é vital. E aí, vamos entrar um pouquinho mais a fundo? Topa? Olha só. Repetir objetivos que você ouviu pessoas dizerem. Repetir, decorar respostas prontas que alguém dividiu com você vão fazer com que você se perca no momento da entrevista. E aí a gente tem uma quinta questão muito perigosa, que é quando o entrevistador descobre, pelas suas ações, pelas suas respostas, que você mentiu. Ou você está mentindo na entrevista, ou você mentiu no currículo. E isso eu não preciso nem dizer, fica feio pra caramba, tá? Então, pense bastante. Você está com algum tempo, quem está desempregado, que não está nesse momento trabalhando, né, só buscando um desafio melhor, você tem algum tempo dentro de casa. Então, pare e pense, realmente, eu escolhi a enfermagem. Qual foi o motivo pelo qual eu escolhi a enfermagem? Como eu quero progredir na minha carreira enquanto enfermeiro, enquanto técnico de enfermagem, nos próximos 5 anos? E aí modele o seu objetivo. Talvez nesse momento você perceba que o que você quer para você não é ser um enfermeiro assistencial dentro de um pronto-socorro, numa instituição privada. Pode ser que você perceba que o que você realmente quer é fazer uma carreira em uma instituição pública. Obrigada, Edil, eu também acho. Essa dica para mim é a mais importante. Então, se essa foi a conclusão que você chegou, corra atrás do seu planejamento. Faça o seu planejamento acontecer. Ao invés de ficar se candidatando para uma série de vagas e acabar sendo reprovado e ficar mal no mercado, sente e estude para passar no concurso da instituição pública, se é isso que te faz feliz, se esse é o seu planejamento para os próximos 5 anos. É muito complicado você tentar agora cobrir um buraco, inclusive no orçamento, porque está desempregado há algum tempo, e aí se candidatar a uma vaga efetiva, vaga efetiva, que pode até pagar as contas,
mas para qual provavelmente você não vai ser selecionado. Por quê? Porque esse não é o seu objetivo, e quando a gente vai contra os nossos objetivos, a gente comete erros e começa cometendo na entrevista. Então, primeira dica Master Blaster que eu tenho para te dar: pense sobre o que você quer na enfermagem para os próximos 5 anos. Se você chegar à conclusão que você quer ser um gerente de enfermagem, um gestor de enfermagem, não espere para quando você ocupar esse cargo, você se preparar para ele. Faça o caminho inverso. Comece a agir agora como o líder que você quer ser, né? Faz o nosso curso, né? O Liderança Líder Coach para enfermeiros, né? O curso Líder Coach para enfermeiros. Se prepare já. Comece a treinar feedback, aprenda a lidar com conflitos, construa e avance na sua carreira. Se o seu objetivo é justamente daqui a 5 anos ser gerente de algum setor, né? Gerente de enfermagem. Então, esse posicionamento é muito importante, você entender o que você precisa, o que você quer, aonde você quer chegar. E aí você vai notar que, de repente, poxa, Patrícia, eu quero até passar, realmente, meu objetivo é passar no concurso público. Mas pode ser que você precise, nesse momento, pagar suas contas. Então, o que você vai fazer? Ao invés de procurar cargos efetivos, comece a procurar cargos que são temporários. Por exemplo, enfermeiro folguista, não tem problema nenhum, né? Porque esse cargo não conta dentro do processo da instituição como um cargo efetivo. Então, se você alinhar esse processo, inclusive o entrevistador vai ver com bons olhos o seu desejo de progredir. Mas, continuo afirmando, você precisa ter claro para você qual é o seu objetivo, o que você realmente deseja e ter um plano constituído de carreira para isso, tá certo? Além disso, desculpa, desvender-se na hora da entrevista. Às vezes você um amigo seu fez um currículo, deixa eu beber uma aguinha para não tossir. Um currículo maravilhoso, bem estruturado, incrível. E simplesmente, obrigada Dilma, e simplesmente na hora da entrevista que ele poderia demonstrar, comunicar todo esse diferencial maravilhoso que ele construiu, ele faz o quê? Ele tira a imagem, ele troca a imagem que o recrutador montou dele. Então eu tô vendo lá, nossa, que legal uma pessoa no resumo das qualificações dele. Aliás, é o tema da nossa próxima live no Clube da Carreira. Aí é uma live secreta, exclusiva, só para quem tá lá. A gente vai falar justamente sobre o resumo das qualificações no currículo. Ele olha lá no resumo das qualificações e vê assim: nossa, essa pessoa, ela conseguiu realizar tanta coisa em pouco tempo, em 1 ano dentro dessa instituição, ela conseguiu baixar a taxa disso, aumentar a produtividade daquilo, melhorou a satisfação do cliente, garantiu a segurança do paciente, tá lindo. Na hora da entrevista, porque você não se preparou, porque você não treinou, você fica nervoso, não consegue expor. Quando, inclusive, vai perguntar, me fala mais sobre essa questão de segurança do paciente, esse formulário que você desenvolveu. E, é diferente da outra questão que eu estava falando. Você realmente desenvolveu um formulário, desenvolveu uma política de segurança do paciente, isso foi de verdade. Mas como você não se preparou antes para essa entrevista, você simplesmente trava na hora da entrevista. E aí o recrutador, ele não te conhece, ele começa a questionar, mas será que realmente esse currículo é de verdade? Porque você não se preparou. Então, lembre-se, os resultados que você apontar lá no seu currículo, eles precisam ser treinados, a forma de você comunicar. E nessa hora, imagine uma pessoa que me diz que mudou a cultura organizacional da instituição que ela trabalhava, né? Colocou justamente, que estava fazendo pós, a importância da segurança do paciente, o tratamento humanizado, que inclusive deu treinamento dentro da instituição para isso, para a sua própria equipe, replicou, né, o que ele estava aprendendo. E nessa hora a pessoa faz assim, é verdade, eu fiz isso sim com a equipe, a instituição pagou o MBA pra gente e aí eu quis replicar, eu achei que era importante. Tá passando segurança? Você acredita que essa pessoa é capaz
de verdadeiramente treinar alguém, essa pessoa tá passando que ela consegue mudar uma cultura de uma instituição com esse posicionamento físico? Não. Então é importante você se preparar também fisicamente, porque o seu corpo vai estar falando nessa entrevista. Trabalhar esses processos antes de ir, controlar a ansiedade, fazer um trabalho respiratório concreto dentro dos nossos cursos, o currículo magnético e o recolocação profissional para enfermeiros. A gente tem um módulo fantástico, que é justamente um mini curso, que é um bônus, que é a mentalidade vencedora, né? Os nossos alunos elogiam bastante. Por quê? Porque você prepara a sua cabeça para a entrevista da mesma maneira que você prepara o seu corpo para ir até lá, da mesma maneira que você prepara tecnicamente para ir para essas provas. Então é importante você perceber a mudança no seu corpo quando você comunica algumas questões. Tá? Se preparar para a entrevista é primordial, e não apenas coletando informações, mas preparar a sua cabeça, o que você vai falar, como que o seu corpo vai comunicar o que você está falando com as suas palavras, tá bom? Além disso, falar do o que você fazia lá e não como você fazia. Esse lá pode ser o último emprego efetivo que você teve, um estágio, um trabalho voluntário, o estágio obrigatório dentro do seu curso, enfim. Quando o entrevistador pedir para você, fale-me dos resultados que você gerou na sua última experiência nesse processo. Se você começar simplesmente a descrever o que você fazia, ou seja, a elencar, né? Fazia controle de medicamento, colocava a sonda no paciente, fazia a evolução do paciente, tá? Se você simplesmente colocar isso, você está perdendo a sua maior oportunidade de dizer por que eu vou te contratar. Você concorda comigo que quem minimamente experiência em enfermagem vai dar a mesma resposta? Porque isso é o que tem que ser feito. Isso está na descrição do seu cargo. Isso é o que é esperado. O que a gente precisa entender é como você fazia diferença na sua instituição. O que você fazia de diferente que o paciente, na hora que ia trocar uma sonda, não ficava tão incomodado? Como você ajudou um paciente de UTI a ser reanimado mais rapidamente? Qual foi o comportamento, a atitude, a competência que você usou para isso? É isso que o recrutador quer entender. É o que está por trás do que você faz. Então, muito mais importante do que dizer o que você faz é contar como você faz. É o como que vai fazer com que você seja classificado ou seja mais uma pessoa dos 43% que é reprovado nessa fase da entrevista, vai entrar para a minha estatística que eu não gostaria. Então, comece a se perguntar para os seus próximos processos seletivos, analise o último estágio ou o último emprego que você fez, perceba como você fazia as coisas, que elogios você recebeu, que feedback você teve dos seus supervisores na sua forma de realizar o dia a dia e utilize isso para montar os seus resultados e o seu diferencial, certo? Bom, por último, outra questão gravíssima que com certeza eu sei que você fez na sua última entrevista, essa eu tenho certeza e eu quero desafiar você aqui. Na última entrevista de emprego que você fez, quem daqui usou aquele momento em que o recrutador fala assim, que o entrevistador diz: você tem alguma dúvida, alguma pergunta? E fez uma pergunta, presta atenção, não acabou a pergunta, sobre o que estaria esperando ele em termos de desafios, de meta para os próximos 3 meses, no próximo mês. Quem aqui fez essa pergunta no último processo seletivo? Levanta a mãozinha ou diga eu. Vou ficar aqui esperando. Mas eu tenho quase certeza que muito pouca gente fez essa pergunta, a não ser que você seja aluno nosso. Gente, esse é o momento de você demonstrar se
se por aventura alguma coisa deu errado na entrevista, esse é o momento de você salvar a sua entrevista. Simplesmente fazendo uma pergunta que mostre para o recrutador que você tem visão de futuro, que você está alinhado com os objetivos da instituição e que sim, você já está fazendo um planejamento das suas atividades diárias para quando você for contratado pela instituição. Aqui, ó, ninguém levantou a mão. Então, infelizmente, essa estatística continua correta. Então, se você quer sair na frente, quer deixar essa estatística horrorosa de simplesmente ser reprovado no momento de entrevista, porque você não está se preparando para ela, pelas questões comportamentais, comece a pensar em perguntas para fazer no final da entrevista. Parêntese, cuidado. Eu até achei estranho, achei que alguém ia levantar a mão dizendo que fazia essa pergunta. Fazer perguntas sobre salário, que dia que é minha folga, posso marcar minhas férias? Não. Não é o momento para você perguntar isso. Você nem sabe se vai ser contratado. Não é o momento para você perguntar isso. Vai haver um momento, quando você passar por toda a etapa do processo seletivo, que o RH vai te chamar e vai colocar, se porventura até agora não falaram, qual é o seu salário, qual é a sua carga horária, sua folga, tudo isso vai ser comentado. Mas nesse momento da entrevista, você ainda está em processo seletivo. Ou seja, eles ainda estão observando se você vai ser a pessoa realmente ideal para aquela vaga ou não. Então esse é o momento de você aproveitar para mostrar a sua capacidade de planejamento, o seu foco em metas e resultados, que você realmente produz indicadores pessoais de sucesso. É esse o momento. Fazendo uma simples pergunta sobre o seu futuro dentro da organização, caso você venha a ser contratado. Então, esses eram os motivos que eu tinha para te contar, porque eu sei de fato o que você fazia nas seleções, no momento da entrevista, mas nas entrevistas passadas, porque eu tenho certeza que quem está aqui, e essa live, gente, vai ficar aqui só por 24 horas. E, sinceramente, eu acho que foi uma das maiores dicas estratégicas que eu podia ter dado para vocês. Então, eu sei que vocês não vão cometer mais esse erro. Sheila, a gente tem, nos nossos cursos, a gente tem 10 perguntas, 10 propostas de pergunta para você fazer o entrevistador no final. Mas eu vou deixar uma aqui com você, tá? Então, olha só. Eu tenho uma pergunta assim. Caso eu seja contratado, nos próximos 90 dias ou nos próximos 3 meses, por que esse período? Porque é o período de experiência. Quais são os objetivos, quais são as metas que o meu supervisor direto vai estar esperando que eu atinja, tá? Então, nos próximos 90 dias ou nos próximos 3 meses, quais são as metas, os objetivos que o meu supervisor vai estar esperando que eu cumpra, ok? Se você fizer isso, você vai demonstrar total planejamento de processos, que é uma das competências que são buscadas pelos entrevistadores. Vai mostrar que você tem consigo indicadores próprios, né? Você está montando um indicador de competência, de realização, né? Da sua... É porque entrou aqui uma comunicação. Que você tem indicadores sim para verificar se você está atingindo ou não o alvo e está se preocupando em entender qual é o modelo, qual é a referência indicada. Se você fizer perguntas desse âmbito, com certeza você vai, no mínimo, deixar o entrevistador intrigado com você, tá? Eu vou responder então agora, tem só uma perguntinha aqui, tem 2. Posso dizer que no estágio recebi elogio do instrutor de estágio? Sim, Edilma, mas olha só, tem que contextualizar isso, tá? Então deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Precisa contextualizar. Se não é aquele negócio que eu falo, sabe? Não é você que tem que falar sobre você mesmo. São as suas ações, as suas realizações. Então, até depois, se você puder colocar aqui, Edilma, qual foi o elogio, se você puder dividir com a gente. Vamos supor que no seu estágio você tenha recebido o elogio por ser rápida no processo de classificação de risco, tá? Realizar o processo de classificação de risco de forma rápida e segura.
E aí você vai colocar o quê? Quando perguntarem assim, que é uma pergunta comportamental. Qual é a sua maior qualidade? Olha, eu posso dizer que uma das minhas qualidades, e aliás, esse é o pulo do gato. Aliás, não fui eu que disse, foi o meu supervisor, o meu instrutor de estágio, é que eu realizo com rapidez, mas de forma segura e detalhada, a classificação de risco. Ó, lindo! Você falou o elogio sem falar de você. Você respaldou, replicou o que o instrutor de estágio falou de você. Então, isso vai entrar realmente como um resultado na cabeça do entrevistador. Tá certo? Espero ter respondido, Dilma. Poxa, isso foi perguntado na minha última entrevista e eu disse quando seria a resposta da entrevista. Olha, nunca mais, né? Nevermore, tá? Nunca mais. Que bom. Vamos lá. Posso dizer sobre meu objetivo e planos daqui a 5 anos, se fazer um curso fora do Brasil? Deve ser, posso comentar que o meu plano é fazer um curso fora do Brasil? Perfeito! Novamente, ele precisa estar contextualizado. Esse curso melhoraria o seu aspecto de competência técnica? Esse curso fora do Brasil traria, quando você voltasse para a instituição, técnicas e inovações adequadas? Perfeito, você pode e deve comentar, tá? Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O entrevistador sabe que você não tem obrigação nenhuma de ficar numa instituição o resto da sua vida. Não é a prática hoje. Mas ele quer entender se você é uma pessoa que tem ambição, se você é uma pessoa que quer crescer. Porque pessoas dessa natureza costumam cavar a oportunidade, não ficar sentado esperando. O que a gente quer são pessoas que cavem, que resolvam, né? Que realmente queiram estar à frente dos outros concorrentes. É isso que pessoas dessa linhagem querem. E é esse tipo de pessoa que 90% dos entrevistadores está buscando. Alguém que realmente tenha planejamento, que queira estudar fora. E aí, só um cuidado. Eu, como entrevistadora, se a Dilma me fizesse essa questão, se eu perguntasse para ela, né? Qual o seu planejamento para 5 anos? E aí ela me respondesse assim, eu quero fazer um curso XYZ fora do país. Ah, que ótimo. E o que você já tem feito hoje para garantir a realização desse objetivo em 5 anos? Já vão pensando, tá? Entrevistadores, coaches fariam essa pergunta. O que você tem feito hoje já para garantir a realização desse objetivo no futuro? Então, esteja preparado sempre para uma pergunta dentro da outra. E aqui eu queria deixar para vocês um aviso que eu acho importante. Os entrevistadores, quando eles começam a esmiuçar, aprofundar a pergunta com você, tem um forte indício de que você é uma das pessoas que vai passar para a próxima etapa. Porque a gente só aprofunda, só faz mais perguntas para quem nós realmente estamos interessados em chamar, tá? Então fica a dica aqui. Se você achar que a sua entrevista está durando mais tempo do que devia, não fica preocupado, começa a ficar feliz. Porque isso é um forte sinal de que você vai passar para a próxima etapa. Se você não terminar a entrevista perguntando sobre salário, quando que é a resposta, né, da entrevista, fica a dica, tá bom? Gente, é o seguinte, queria fazer um convite para vocês, que eu acho que realmente vai fazer bem para vocês. Com base em todas as respostas que vocês têm dado pra gente, dos nossos stories, das lives, nós chegamos à conclusão no Ibrahim que vocês precisavam, não de um curso exatamente, mas de um apoio, né, gradativo, constante, nessa busca da consolidação da sua carreira para se recolocar no mercado. E foi com base no que vocês pediram que nós criamos o Clube da Carreira na Enfermagem. Esse clube já está acontecendo. Ontem foi a primeira live secreta, que é dos conteúdos desse clube, em que os participantes estiveram comigo no ambiente fechado, não foi no Instagram nem no YouTube, e que a gente pôde conversar. Ontem, especificamente, eu trouxe um tema que eu acho muito importante, que é o que você precisa fazer antes de ingressar no processo seletivo e assim garantir, né, aumentar as suas chances para contratação. Tá?
E lá, além dessas lives secretas, que acontecem uma vez por semana, todas as lives que a gente começou a fazer desde maio aqui da carreira estão lá. Essa live, por exemplo, que eu acho super importante, pela reação de vocês gostaram, vai ficar aqui só 24 horas. No Clube da Carreira você pode assistir quantas vezes quiser, da onde você quiser, pode parar, voltar, né? Porque lá todas as lives que eu já fiz de carreira do Ibrahim estão lá dentro. A gente já tem, com essa vai para 12 lives lá dentro, tá? Só do Ibrahim. Ainda tem as lives secretas. Uma vez por mês a gente tem a Masterclass, e aí eu vou pegar um tema grande, maiores dificuldades de vocês, e vou falar, vou explicar, vou mostrar como é feito dentro do processo seletivo e o que você precisa fazer, inclusive, para se diferenciar. A nossa primeira Masterclass, que vai ser no final de julho, é sobre como produzir um currículo perfeito. Isso mesmo. Então, essas são características que tem lá dentro. Além disso, a gente tem alguns bônus. O primeiro bônus é, uma vez por mês, eu seleciono um perfil no LinkedIn de quem está lá, dos associados, entre os associados, para analisar ao vivo. Todo mundo tem acesso a essa análise e também serve para você, porque eu vou corrigindo erros que muitas vezes você cometeu no perfil. De 15 em 15 dias, eu também sorteio entre as pessoas do clube um currículo para eu analisar. Na verdade, eu vou refazer o currículo, eu tenho quase certeza. Tá? E aí também vai ficar disponível. E lá tem um outro bônus que eu acho que você vai adorar conhecer, que é justamente o e-book 50 perguntas mais comuns na enfermagem e suas respostas matadoras. Então, se você quiser conhecer o grupo, a gente está com uma vantagem. Além dele estar num valor, né, de oferta agora, por ser justamente o momento de lançamento dele super barato, você paga mensalmente, você pode entrar e sair quando você quiser, né? É uma assinatura. Sabe a assinatura do Netflix? Que tal você assinar a sua Netflix da carreira, tá? Então, esse clube da assinatura que a gente tem da carreira, ele tá com um preço muito inferior ao que ele vai ser praticado. E além de estar com um preço bem mais baixo, R$ 27,90 por mês, ele ainda, agora, nesse momento, você pode experimentar 7 dias gratuitos, sem pagar nada. Você pode entrar, assistir tudo que já está lá gratuitamente, tá? Então eu te convido para fazer esse teste. Eu acho que depois que você entrar, você não vai querer sair, mas de qualquer forma, você consegue sair tranquilamente em 7 dias, se você não quiser continuar, tudo bem? Então eu espero vocês lá no clube. Na semana que vem, inclusive, a nossa live tá ótima, porque vai ser sobre resumo das qualificações. Como ter um para chamar de seu. Espero que vocês tenham gostado da live. Para quem eu não encontrar no clube, até semana que vem na sexta. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar todo mundo aqui no nosso clube. Para você acessar, ó, clica aqui no nosso perfil, entra lá na bio. O primeiro retângulo que tá na bio é justamente Clube da Carreira na Enfermagem. Então, só clicar o dedinho aqui, depois entrar no link que está na bio e aí se inscrever para o Clube da Carreira. Eu espero vocês, meus mais novos sócios do nosso clube exclusivo.